Eu posso ter workshops de comunicação, feedback constante. Gente, pelo amor de Deus, eu coloquei isso aqui, mas eu tenho muita preocupação com feedback. As pessoas acham que feedback é você chegar lá e destruir a pessoa, né? O cara chama, parece ter um feedback semestral, a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou a cada ano, aí você vai lá, faz aquele feedback sanduíche, né? Começa elogiando um pouquinho o cara, das coisas que ele faz, aí depois tem o recheio do pão aqui, cheio de coisas que seriam para ele melhorar, o que ele não está atingindo, ou que não está satisfatório, e lá no final você bota mais um pedacinho de pão, dizendo assim: olha, mas vamos ver o que que dá para a gente fazer e tal, e vai. Gente, normalmente esse tipo de feedback ele desestimula os colaboradores. O feedback ele tem que ser constante, respeitoso, com empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Tem que desafiar o outro? Tem, mas a gente só dá feedback quando a gente quer lembrar os pontos de melhoria. Agora, quando as pessoas estão entregando coisas brilhantes, a gente esquece que também tem que dar o feedback para ela. Esse feedback tem que ser também das coisas positivas, até porque uma das coisas, eu vou até voltar para ver se eu tenho lá. Ó, uma das coisas importantes das relações escolares é isso aqui, ó, promover a aprendizagem, o quê? Um ambiente de aprendizagem positivo e produtivo e não destrutivo. Então, cuidem desses detalhes, cuidem desses feedbacks. Isso aqui são algumas estratégias. O feedback constante não é só para acabar com o cara, não. Pelo contrário, é para você motivar ele, é para elogiar as coisas que estão indo bem, para ele saber que ele está no caminho certo. Não apenas para você. É claro, todos nós temos. Arthur, quer dizer que o feedback só pode ser para elogiar? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo o seguinte, que a gente precisa ter cuidado, principalmente quando a gente vai falar alguma coisa para o outro. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser correto com a pessoa, não pode inventar, não pode. Me falaram tal coisa assim, assim, assim. Não coloque isso no seu feedback. Não é me falaram tal coisa. Você é a liderança, você tem que saber o que está acontecendo com o seu time, com seus professores, com a sua equipe. Então, muito cuidado com isso. E são algumas estratégias chaves para a gente cultivar boas relações. Quando a gente faz, quando a gente faz dessa forma, a gente está preservando lá aquela valorização, respeito, que são pilares das relações, né? Então, isso aí são pontos importantes. Essas abordagens, obviamente, promovem empatia, colaboração, resolução de conflitos e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, deixe-me ver aqui rapidinho o que que tem aqui no nosso chat. Olha, a Anitta disse assim: infelizmente é verdade isso. Parece que as pessoas sentem uma necessidade de enaltecer só o lado negativo. A live vai ficar salva, sempre aprendendo. Olha, que legal. A Kelly também parabenizando a gente por ter essa iniciativa de trazer essa discussão com os professores. Então, vamos continuar aí, pessoal. Vamos agitando aí o nosso chat, vamos fazendo perguntas, vai participando com a gente. Aqui estão perguntando. Quantas horas vale o certificado? São 2 horas, né? O certificado é por um tempo de 2 horas. Outra coisa, esse certificado ele vem com QR Code lá de identificação. Uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal, ó, você não precisa todo mundo emitir o certificado na mesma hora, porque senão dá congestionamento e começa a dizer assim, puxa, não consegui tirar meu certificado. Se você, depois que sair o link, você colocar lá o seu nome e der algum tipo, uma mensagem, puxa, está congestionado, ou uma mensagem de erro, às vezes é porque tem muita gente emitindo certificado ao mesmo tempo. A janela de emissão de certificado vai ser da hora que a gente liberar o link até o domingo, até amanhã, às 23h59. Você pode entrar nesse link até amanhã, 23h59, e emitir seu certificado, tá bom? Então, só para deixar claro essas coisas para vocês. Arthur, você lá na sua agenda, você disse para mim o seguinte, que ia passar pela educação socioemocional e a BNCC. E eu trouxe o conceito, isso aqui não é um conceito que eu escrevi nada, isso aqui está na BNCC, tá, pessoal? Na BNCC, ele diz o seguinte, ó, competência é definida pela mobilização de conhecimentos. Esses conhecimentos, ele diz, ó, pode ser conceituais ou
procedimentais. Ele diz que habilidades são o quê? Práticas cognitivas e socioemocionais. E atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Olha bem, gente, a BNCC, ela defende uma aprendizagem por competências. E muitas vezes a gente continua pensando em trabalhar apenas o quê? Um pilar, né? A gente diz assim, a BNCC a gente tem que desenvolver habilidades. Então, muitas vezes, a gente olha pessoas pensando que trabalhar é habilidades socioemocionais. Por isso que a gente traz um conceito mais amplo. A gente não traz só habilidade socioemocional. A gente traz uma educação socioemocional que ela perpassa não só pela habilidade, ela perpassa pelo conhecimento. A gente não pode desenvolver habilidade, pessoal, sem um objeto de conhecimento definido, porque senão eu fico lá no senso comum. A gente precisa ter um mobilizador disso. É claro que a habilidade é saber fazer, eu tenho que colocar mão na massa, é o aluno lá. E a gente precisa de atitude também. Olha, esse gráfico aqui ilustra muito bem isso. Ó. Conhecimento é um pilar, conhecimento, que pode ser conceitual e procedimental, são os saberes. Habilidade, saber fazer. E tem uma brincadeira que a gente diz: ó, ninguém aprende a fazer sem colocar a mão na massa, a gente aprende a fazer fazendo. Por isso que a gente discute tanto a questão das metodologias ativas. Não dá para desenvolver habilidade num modelo somente de exposição. O aluno tem que ser colocado à prova, ele tem que testar aquilo ali, ele tem que aprender fazendo. E a atitude é querer fazer, né? O quanto eu quero trabalhar, né? O quanto eu quero fazer aquilo ali. Mas esses objetivos, eles têm um fim. Não é conhecimento pelo conhecimento, não é habilidade pela habilidade, não é atitude pela atitude. Isso aí tem a ver com o quê, pessoal? Tem a ver com resolver os nossos problemas da vida cotidiana, a gente ter possibilidade de se formar como pleno cidadão e ter possibilidade de ingresso no mercado, no mundo de trabalho. A gente fica olhando e eu fico assim muito impactado com essas coisas. A gente ouve lá as competências do século XXI, a gente escuta falar do advento da inteligência artificial e a gente quer continuar na escola como educador apenas como, eu vou dizer que a gente normalmente ainda tem aulas no formato lá do que a gente aprendeu com os jesuítas, né? Que atendia uma demanda lá da Revolução Industrial, todo mundo aprender do mesmo jeito, da mesma maneira, para fazer uma mesma atividade. E a gente não pode mais preparar o nosso aluno dessa maneira. Você imagina um aluno hoje que está na educação infantil. Quando esse aluno ele chegar lá na terceira série do ensino médio, ninguém tem bola de cristal aqui para responder as seguintes perguntas. A primeira, vai ter vestibular? Eu tendo a dizer que não. Segunda coisa, que a gente sempre justifica que a gente está fazendo desse jeito porque tem um vestibular, né? Então, eu tendo a dizer que não. Segunda coisa que eu acho que é importante a gente verificar. Esse aluno, provavelmente, ele não vai ter emprego. A gente vai precisar desenvolver empregabilidade no aluno, que é bem diferente. Uma coisa é você ter emprego, outra coisa é você ter empregabilidade. E quando eu fico pensando aqui no mundo do trabalho, eu como escola, eu como educador, eu preciso trabalhar com esse aluno para que ele possa ser autônomo, de maneira que ele vá também desenvolver a sua empregabilidade. E para ele fazer isso, ele precisa experimentar coisas que normalmente ele não está experimentando nas escolas. Então, tomem bastante cuidado para a gente não estar olhando para a educação no retrovisor, que tem um vidro, é aquela analogia que a gente faz, a gente está dentro do carro e muitas vezes a gente olha muito no retrovisor, né? Como é? Como era? Ah, no passado era assim, tem um vidro gigantesco na tua frente dizendo assim, cara, tem novas tecnologias. Você vai ter que ter mais jogo de cintura, você vai ter que aprender mais coisas, você vai ter que talvez trocar de profissões mais vezes. Então, todas essas coisas fazem parte hoje da educação e a gente precisa, obviamente, ter boas relações, aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser mesmo.
Isso, e olha o que que traz a mandala lá das competências gerais. A BNCC, ela tem aquele conjunto de habilidades, mas o foco principal nela é isso aqui, ó. Olha qual é o foco principal. Ele está dizendo o seguinte, ó, mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes e valores para resolver demandas o quê? Complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. É para isso que a BNCC foi estabelecida. E aí ela trouxe uma mandala com 10 competências. Se você olhar as 10 competências, competência a gente acabou de escutar que tem a ver com quem? Conhecimento, habilidade e o quê? Atitude. Educação socioemocional também não tem a ver só com habilidade, tem a ver também com quem? Com conhecimento, também tem a ver com quem? Com atitude. Então, quando você olha ali, ó, a primeira competência geral da base é conhecimento. Aí ele fala assim, ó, o que é o que? Conhecer o quê? Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Para quê? Entender, explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Lê o que e para. E vê se você consegue identificar aí que nós temos saberes, temos habilidades e temos aí o quê? Atitudes. Porque é isso que define competência. Se você ler qualquer um, ó, eu vou ler esse aqui, trabalho e projeto de vida, que eu acho legal, valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Ó, eu preciso valorizar e me apropriar de conhecimentos e experiências. Aqui já tem saber. Para que entender o mundo de trabalho e fazer escolhas. O entendimento do mundo e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, criticidade e o quê? Responsabilidade. Se você começa a olhar todos eles, pessoal, é para isso que os conhecimentos que a gente trabalha ao final do dia, eles trabalham para gerar isso aqui, ó. Um aluno, para que ele seja competência em conhecimento, ele tenha competência em pensamento crítico, criativo e criativo, desculpa, pensamento científico, crítico e criativo, que ele tenha repertório cultural. Hoje, a questão de desenvolver a competência da comunicação é fundamental para os dias de hoje. Você precisa saber utilizar diversas linguagens. A cultura digital não pode estar desassociada. E cuidado para a gente não confundir cultura digital com necessariamente o uso só de telas, né? A pessoa acha que cultura digital é você estar o tempo todo no computador ou no smartphone ou no tablet e assim por diante. Não! Cultura digital é você conhecer, você, por exemplo, eu sei aplicar na minha vida cotidiana os conceitos de inteligência artificial ou as ferramentas de inteligência artificial que melhoram o meu trabalho. Isso é cultura digital. Eu consigo criar uma tecnologia de maneira que essa tecnologia ajude a resolver problemas do cotidiano e da sociedade que eu estou inserido. Isso é cultura digital. Então, a gente precisa entender disso, né? A gente precisa, não vamos pensar que cultura digital é rede social, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente está muito preso em rede social. A cultura digital tem a ver, por exemplo, usar um aplicativo de aprendizagem na sala de aula, em que os alunos estão lá no computador, mas eu estou medindo a aprendizagem, sabendo quais são as correções de rota. Isso está tudo bem. O problema é, eu não posso estar na sala de aula, no TikTok, ou no Instagram, ou no, sei lá, Facebook não tem mais, né? Pelo menos para essa turma que está na escola, com certeza não. Então, isso é que eu gostaria que vocês, toda vez que vocês pensassem nas competências gerais da BNCC, que vocês pensassem de uma maneira muito simples. Sabe o que é que você precisa pensar? Que eu tenho que sempre estar olhando para o conhecimento, eu tenho que estar olhando para a habilidade e tenho que estar olhando para as atitudes. É esse tripézinho aqui que desenvolve quem? Competência. Eu tenho um amigo meu, o Alberto, ele costuma dizer que é o chá. Competência, habilidade e atitude. Competência, habilidade e atitude. Se você quiser tomar um chá, você está desenvolvendo o quê? Competência. Então, ó, esse aqui é óbvio que eu não vou ler tudo, não quero ler. Isso aqui é só para você entender como é que a base perpassa por isso aqui, para a gente não ficar na discussão rasa só de habilidade, tá? A Paola, obviamente, ela vai trazer mais
a gente está trazendo uma introdução. A Paola ela vai aprofundar em alguns temas aqui, pessoal, com vocês. Daqui a pouquinho, a professora Paola, que está aqui conosco, vai estar trabalhando. Eu trouxe aqui também educação socioemocional na BNCC. Como é que eu posso ter uma prática transversal? Porque muitas vezes, a gente escuta um detalhe. Sabe que detalhe é esse? A obrigação do desenvolvimento da educação socioemocional é do professor que dá aula de sócio o quê? Emocional. Gente, que absurdo! A educação socioemocional ela está presente no nosso cotidiano, em qualquer que seja o componente curricular e na nossa vida o tempo todo. Vocês querem ver exemplos? Ó, imagina que eu sou professor de matemática, como eu falei ainda há pouco para vocês. Eu quero trabalhar com os alunos como é que a gente vai gerenciar as emoções na resolução de um problema o quê? Complexo. O mundo do trabalho é cheio de problema complexo. Sabe uma coisa que é muito presente no mundo do trabalho hoje? Eles chamam de squad, né? São aquele grupo multidisciplinar, pessoas que têm habilidades que são diferentes, mas são complementares. E eles fazem o quê? Eles têm que trabalhar juntos. Para fazer o quê? Mesmo sendo diferentes, eles trabalham juntos porque eles são o quê? Complementares. Mas eles precisam gerenciar um pouquinho as suas o quê? Emoções. Eu, dentro de um problema complexo da matemática, eu posso ensinar os alunos a fazer o quê? A gerenciar essas emoções, daquilo que é diferente, ele esperar a vez dele para opinar, ele poder contribuir de alguma maneira. Já em ciência, o professor de ciências pode desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, de comunicar a descoberta de forma eficaz, que também são o quê? Faz parte da educação socioemocional. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ah, o professor faz isso. Acredito que faz, mas ele faz talvez sem intencionalidade. Ele não começou a resolver esse problema de ciências, por exemplo, ele montou um grupo para o cara comunicar suas descobertas de um determinado experimento. Às vezes ele até faz, mas ele não está com intenção, ele está muito mais focado nas descobertas do experimento do que também está olhando para quê? Para a capacidade do trabalho em equipe, para a capacidade dessa equipe comunicar essas descobertas. Ele deveria estar olhando para os três pilares, você entende? Ó? A capacidade do professor trabalhar, dos alunos trabalhando em equipe, a capacidade do aluno comunicar isso de maneira eficaz e também as descobertas que o aluno fez. Olha que coisa legal se ele tivesse intencionalidade para os três tópicos e não apenas para as descobertas da ciência. Então, essa intencionalidade ela perpassa por todas as áreas de conhecimento, perpassa pelo mundo. Todos nós temos que cuidar disso, na escola ainda mais. E quais são os impactos que isso vão gerar de longo prazo? Impactos de longo prazo, pessoal. Alguém consegue me dizer? Eu estou aqui meio perdido no tempo, pessoal, mas eu não sei quanto tempo eu tenho, não, mas eu estou falando aqui. Edu, manda aí para mim, por favor, que eu fiquei um pouco perdido no tempo, eu não marquei. Mas vamos lá. Impacto a longo prazo. Ao cultivar habilidades socioemocionais, estamos preparando nossos alunos não só para sucesso que acadêmico. Você é educador, gente. Educador não quer saber só se o cara tirou 8, 10, 20. Eu tive uma experiência agora na Finlândia que eu achei riquíssima, eu vou compartilhar com vocês. Eu assisti uma aula de quarto ano de matemática. E a coisa que eu achei mais fantástico foi duas coisas importantes, né? A primeira, os alunos não estavam sentados todos, muito menos em fila indiana. Eles estavam sentados em grupos. Teve aluno que assistiu a aula em pé. Aí o cara, que absurdo. Não, não é absurdo, não. Ele assiste aula em pé, mas ele cuida. Tem um negócio lá que eles falam que é, cara, a aprendizagem passa por movimento também. Então, o aluno está se movimentando, tem muito a ver com o quanto também eles acreditam que isso. Tem pesquisas lá que mostram que é, o movimento ajuda, obviamente, na aprendizagem. E aí, olha uma coisa interessante que eu vi lá. Gente, eles sabem quais são as competências para o aluno do quarto ano.
Então, beleza, essas são as competências que mínimas ou essenciais. Eu não vou falar de mínima, que mínimo sempre dá a ideia de pouco, né? Competências essenciais para um aluno do quarto ano em matemática. Só que tem alunos que querem além dessa competência, querem ir além, tá? E eles preparam esse aluno para fazer isso, um pouco além. E aí eles vão começando a mostrar ó, que o sucesso desse aluno um aluno que quer ir além não quer dizer que o outro que não quis, ele não está tendo sucesso, ele tem, apenas ele talvez não tenha aptidão maior para quem? Para matemática. E ele pode estar desenvolvendo outra coisa. A gente precisa parar de dar Tilenol para todo mundo, né? Os alunos são diferentes e os pedagogos sempre falam assim, né? Eu também falo, eu não vou falar que são só os pedagogos, não, que nós aprendemos de forma diferente, em momentos diferentes, né? Então, cuidado, e em tempos diferentes também. Então, como é que eu quero fazer a mesma coisa para todo mundo? Não pode. Então, olha, quando a gente desenvolve essas habilidades com intencionalidade, a gente prepara nossos alunos não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para uma vida o quê? Profissional e pessoal mais plena. Todo mundo quer ter uma vida boa, pessoal. Todo mundo quer ter uma vida profissional plena. Ser plena, quer dizer que é ganhar muito dinheiro? Não, ganhar dinheiro também faz parte disso. Mas ser pleno, ele está realizado naquilo que ele faz. A gente não pode achar que por mais dinheiro que você ganhe, se você todo dia acorda e tem um fardo para carregar, que é ir fazer aquele trabalho todo dia, aquilo se torna na sua vida algo tão pesado que se interfere, inclusive, nas suas relações no futuro. Você precisa dar oportunidade para esse aluno, de fato, ter escolhas e boas escolhas, e ele poder exercer aquilo que ele gosta e na sua plenitude. Ó, esses alunos, quando estão equipados, né, com o desenvolvimento dessas habilidades, das competências, de uma educação socioemocional, eles estão mais equipados para lidar com desafios, decisões éticas e contribuir positivamente com a sociedade. Eu já tinha introduzido um pouco lá da BNCC, né, que ela fala um pouco lá de mundo do trabalho. E quem é que mais hoje os empregadores olham? São para essas tais competências e habilidades do século quê? 21. Eu não vou ficar dizendo aqui, todas são importantes. Gente, todas são importantes? Tem muitas que são importantes. Quando eu olho aqui, ó, pensamento crítico, quando eu olho ó, alfabetização em TICs, vocês sabem o que significa isso? Tem pessoas que não estão alfabetizadas nas novas, o quê? Tecnologias de informação e comunicação. A gente não é alfabetizado, a gente é analfabeto digital. E a gente precisa estar alfabetizado, a gente precisa saber interpretar, a gente precisa de aprendizagem adaptativa, eu preciso ter capacidade de resolver problemas. Tem gente que diz assim, ó, quando alguém vai fazer uma entrevista de emprego, eles estão medindo isso. Eles não querem saber quanto tu sabe de química, de matemática, de biologia, mas ele quer saber tua capacidade de resolver problema, ele quer saber tua capacidade de cooperar, ele quer saber tua capacidade de trabalhar em equipe, ele quer saber tua capacidade de influenciar as pessoas. Ele quer saber se você tem iniciativa, ele quer saber se tu é determinado, ele quer saber se tu cuida se você tem autocuidado mesmo, se você tem jogo de cintura, se você tem capacidade de se adaptar. A adaptação é algo difícil para a gente. Quer ver? Pensa na escola, quão difícil é a gente fazer uma mudança. E aí, pessoal, ó, essas são as habilidades chaves. Como é que eu implemento essas habilidades? Isso aqui nem aula expositiva, é com metodologia o quê? Ativa, onde o aluno vai poder estar vivenciando isso. Eu vou gerar problemas para ele resolver esse problema trabalhando em equipe e problemas complexos. Eu vou dar problemas que eles precisam ter contato com quem? Com tecnologia de informação e comunicação. Eu vou trazer situações que envolvam criatividade desses alunos para que eles possam o quê? Tomar decisões. Isso são situações que nós vamos criando e apresentando. E isso passa por quem? Por metodologia ativa. Eu posso utilizar várias que vocês conhecem, né? Eu posso utilizar aprendizagem baseada em problema, aprendizagem baseada em projetos, eu posso usar a sala de aula invertida, eu posso usar o Maker, eu posso usar várias e várias metodologias ativas. Por falar em metodologia ativa, Paola, eu vou dar um spoiler.
Daqui a pouquinho nós vamos apresentar o nosso curso do formador socioemocional e um dos módulos que a gente trabalha nesse curso do formador socioemocional é exatamente o módulo de metodologia ativa. Isso vai te ajudando. Então, ó, escuta bem, eu não tenho como desenvolver essas habilidades sem ser com metodologia ativa, porque o aluno precisa estar no centro. E se eu não fizer isso aqui com ele, desenvolver essas habilidades para que ele atinja as competências do século XXI, sabe o que, que eu estou fazendo? Eu não estou cumprindo uma coisa da nossa legislação e que, independente de estar na legislação, deveria estar na nossa agenda. Sabe o que é? É a gente cuidar da inserção desses nossos alunos no mundo do trabalho. A gente precisa cuidar disso sempre. Aí a gente pensa, projeto de vida. Pessoal, quando a gente fala de projeto de vida, o que significa projeto de vida, hein? Projeto de vida é exatamente pensar naquilo que eu quero e lembrar uma coisa que, quando eu começo a planejar o meu projeto de vida, ele não está escrito em pedra, não. Aqui a gente brinca na nossa coleção socioemocional, lá no ensino médio, o nosso trabalho é sobre projeto de vida. Sabe como é que a gente brinca? O aluno, ele escreve, no primeira série do ensino médio, ele começa a planejar o projeto de vida dele, só que ele planeja em lápis, principalmente aquela grafitezinha 03, né? Que dá para ele apagar, porque ele pode mudar, gente. O projeto de vida da gente, a gente pode ir lá experimentar e verificar que não é bem aquilo, mas eu tenho que ter a oportunidade de experimentar. Aí ele chega lá na segunda série, ele faz o quê? Tem a oportunidade de revisar. E a gente questiona, cara, revisou? Revisei. Você vai manter aquilo que você tinha decidido na primeira série? Não, vou mudar e está tudo bem mudar. Não tem problema nenhum você mudar. Ele está se encontrando. As pessoas acham que a gente tem que tomar uma decisão. Foi-se o tempo que a gente tomava uma decisão e essa decisão servia para a vida toda, principalmente profissional, né? Meus pais provavelmente eles só tiveram uma profissão. Eu digo que eu tive uma e meia, né? Eu digo assim, uma eu fui professor muitos anos, depois eu me tornei executivo, mas na área da educação também. Então, as pessoas, hoje em dia, eles tendem a ter muito mais possibilidades e talvez tenham que trocar de profissão muito mais vezes. Então, a gente precisa, no projeto de vida, principalmente cuidar do autoconhecimento, orientação, oferecer oportunidades de carreira, mostrar como é que eles podem tentar, mostrar resiliência, né, que é um dos pontos importantes para esse projeto de vida que eu vou comentar ainda há pouco. E aí, esse projeto de vida, ele cai nisso aqui, ó. Em outras palavras, o projeto de vida lá na BNCC, ela vai cair na escolha de quem? Dos itinerários formativos. Itinerário formativo é aquela parte diversificada do currículo, que vocês todos conhecem, que inclusive agora está no Senado numa última etapa aí, mas provavelmente vai ser aprovado que no novo ensino médio de 3.000 horas, 600 horas vai ser para essa parte flexível. E aí, olha o pilar, gente, olha o pilar. Quando eu penso no projeto de vida, ela tem que estar acompanhada das trilhas de quê? De aprofundamento que o aluno quer para a carreira dele. Se o projeto de vida desse aluno é ser um empreendedor, o que deveria ter na trilha de aprofundamento dele? Será que ele deveria entender de marketing? Será que ele deveria entender de finanças? Será que ele deveria entender de liderança? Se o projeto de vida dele é empreender, ele precisa dessas trilhas de aprofundamento. Então, é isso que a gente precisa entender sempre, né? O projeto de vida é a possibilidade do aluno escolher aquilo que de fato tem sentido e tem utilidade para a sua vida. E aí, ó, na educação socioemocional, em ação, o que ela traz, de fato? Autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer o tempo todo. E autoconhecimento é uma das competências lá da BNCC, né? Olha, isso aqui eu acho fantástico. A educação socioemocional incentiva alunos a desenvolver uma compreensão profunda de si mesmos, incluindo seus pontos fortes, fraquezas, emoções e valores. Gente, nós também temos fraquezas. Essa tomada de consciência é fundamental para tomar decisões e também criar metas significativas. Habilidades interpessoais é mandatório hoje no mundo do trabalho, gente. Quem não consegue trabalhar de maneira colaborativa não vai ter espaço no mundo de trabalho. Quem não tem habilidade de se comunicar, não tem habilidade de resolver conflitos,
não tem capacidade de trabalhar em equipes, isso tudo vai deixando cada vez você mais distante do mundo do trabalho. Isso a gente desenvolve como? Lá, com uma educação socioemocional, a gente consegue desenvolver, o aluno consegue desenvolver essas habilidades, né? Porque ele que tem que aprender a fazer isso. Resiliência. Todos nós precisamos, né? Gente, quantas vezes a gente já caiu e tem que ter força para se levantar, né? Você sabe qual é o conceito, de onde vem essa palavra resiliência? Resiliência, a gente utiliza um conceito, eu vou até ler na íntegra aqui o conceito para vocês. Já estão me dando pressão aqui, eu não sei nem quem é. Eu não estou olhando, viu, Eduardo? Só um minuto, pessoal. É jogo rápido, né? Resiliência. O conceito de resiliência ele vem da física. Eu fui aqui pegar o conceito da física. Ele diz assim, ó, é a capacidade de um material ou sistema recuperar sua forma original após ser submetido a uma força de deformação. Gente, a gente adaptou isso para o mundo, para o nosso mundo aqui, para a educação socioemocional, para o nosso. Tá até um pouco no nosso dia a dia, né? A gente falar que as pessoas são resilientes, tem que ser, devem ser resilientes. Então, o que é resiliência? Cara, você sofreu uma força que te deformou lá na física e esse corpo tem capacidade de retornar ao seu estado o quê? Natural. Na nossa vida cara, a gente cai, a gente se machuca e a gente precisa ter capacidade de se reerguer, de começar de novo, de olhar para frente e dizer, cara, eu vou tentar novamente. A gente olha para os casos de sucesso e diz assim, o cara pensa que eles tentaram uma vez e acertaram e conseguiram tudo na vida, né? Esses caras que são empreendedores de sucesso, eles já tentaram muitas vezes, e muitas vezes erraram, mas a diferença deles é que a maioria de nós, a gente não tem capacidade de fazer de novo, né? E eles tiveram capacidade de fazer de novo. E eles tentam de novo, tentam de novo, tentam de novo. Existe um negócio chamado, tem um livro que o cara diz assim, as 10 mil horas, né? Você só consegue chegar à perfeição depois de 10 mil horas de prática. Então, gente, para eu tentar trazer meu aluno para o desenvolvimento da educação socioemocional, trazer ele no centro, ele precisa também de 10 mil horas de prática de trabalhar em equipe, de ser resiliente, de resolver problemas complexos, de se comunicar. A gente tem que colocar ele lá na frente, né? E quais são os impactos disso na nossa aprendizagem, né? Gente, engajamento. Quando os alunos estão no centro, eles se engajam. A gente precisa ter um currículo em que o aluno ele está engajado no seu processo de aprendizagem. Ele entende que ele está aprendendo. E quando ele torna isso interessante para ele, que ele vê sentido, vê que a aprendizagem é significativa, o que acontece com o seu desempenho acadêmico? Obviamente aumenta. Gente, quando a gente estuda coisas que a gente gosta, a gente se aprofunda mais, a gente estuda com prazer, e obviamente a gente aprende mais e o desempenho é natural aumentar. E preparação para a vida é que eu estou precisando, é exatamente isso. Eu melhorei o desempenho acadêmico, não me importa só desempenho acadêmico. Eu estou preparando esse aluno para fazer algo que é desenvolver nele habilidades essenciais para a vida, como tomada de decisão, resolução de problemas, gestão de conflitos. São cidadãos normalmente mais resilientes, são bem-sucedidos, têm capacidade de se reinventar, topam novos desafios. Então, é nessa linha que a gente acredita que a gente deveria trabalhar uma educação socioemocional. E aí, pessoal, você, professor, vou perguntar aqui, vou até olhar no chat, mas eu tenho certeza, né? Dessas respostas aqui, eu vou lá no meu chat só para olhar, porque eu também, só vocês que estão olhando, eu estou olhando a Paola ali, gente, ela está se comunicando no grupo, gente. Olha, deixa eu olhar aqui, Eduardo, não adianta tu me impressionar, não. Tem tanta coisa aqui para olhar que eu não consigo olhar nada. Olha bem, pessoal, olha bem. Eu tenho que mostrar, cadê, meu Deus do céu? Ô, eu não estou achando no chat aqui, mas tudo bem, eu vou já achar. Manda de novo o link do chat aí para mim, que botaram tanta conversa que eu não estou olhando mais.
Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, ó. Você, professor, já se deparou com alunos desmotivados, agressivos ou incapazes de lidar com suas próprias emoções? Responde aí para a gente no chat. Vai respondendo essa pergunta. Você, essas situações tornam o ambiente escolar desafiador e podem impactar negativamente o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes? A falta de uma educação socioemocional pode acarretar prejuízos irreversíveis, gente, no desenvolvimento acadêmico e pessoal desses alunos. Alguns prejuízos são no relacionamento com colegas e professores, baixa autoestima, dificuldade de concentração, problema de comportamento e até mesmo invasão escolar, que é o que acontece lá no novo ensino médio, né? Um dos motivos de a gente estar repensando o ensino médio brasileiro é exatamente esse, a evasão escolar. Mas, felizmente, sempre tem uma saída, né? Felizmente tem uma saída. O conhecimento, a capacitação e o aprofundamento dessas temáticas tão importantes nos dias atuais. A gente precisa, de fato, independente do componente curricular que eu leciono, eu preciso me transformar em um educador socioemocional. Porque a gente já viu ó, que para eu desenvolver esse aluno como cidadão, tentar levar esse aluno no mundo do trabalho, eu dei exemplos de como eu posso estar trabalhando matemática, ciências, linguagem, história, geografia, independente do que eu estou trabalhando, eu preciso começar a ter conhecimento das habilidades, das competências socioemocionais, para que eu possa introduzir dentro da minha sala de aula de maneira intencional. E é por isso, pessoal, que eu não posso deixar aqui nesse momento de convidá-los. Eu convido mesmo, tá certo isso? Tá. Eu vou convidá-los, porque a partir de segunda-feira a gente vai estar lançando, pessoal, um curso online e avançado em educação socioemocional para professores. É um curso com mais de 80 horas, com certificado, onde você vai discutir temáticas relevantes para a sua prática. E a gente tem os módulos de teoria para que você entenda mais os conceitos, também temos módulos de prática. E aí, quem é a grande mentora desse curso, a pessoa que pensou na ementa do curso, pela capacidade que ela tem de trabalhar essas temáticas, é exatamente a professora doutora Paola Carloni, que está inclusive aqui com a gente na live, e é ela que vai dar prosseguimento a esse bate-papo de hoje, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu não sei se eu volto, talvez eu volte daqui a pouco. Paola já está aqui. Vocês estão em excelente companhia. Muito obrigado pelo tempo e pela disposição de estar aqui conosco. A Paola vai seguir vocês, eu tenho certeza aí. Sigam a Paola aí nas redes sociais. E, gente, tenho certeza que vai ser fantástico, tá bom? Paola, manda ver aí. Boa live, bom momento seu aí. E, pessoal, grande prazer falar com vocês. Daqui a pouco a gente está de volta com vocês também. Grande abraço. Obrigada, Arthur. Olá, pessoal, né? Que bom que ficaram até aqui, né? Eu estou acompanhando o chat, todo mundo bem envolvido, né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque o tema, tanto do curso quanto desse workshop, ele surge de uma demanda que a gente tem na escola, né? Eu trabalho no Arena, né? Eu trabalho lá com o Arthur, eu dou consultorias para escolas e a gente vê dois problemas fundamentais. O primeiro, quando a gente precisa contratar professor para disciplina, para o conteúdo, para o componente curricular da educação socioemocional, a gente não encontra pessoas com formação na área. Então, a gente tem essa lacuna no mercado. E quem é o professor que pode ser professor de educação socioemocional? Qualquer professor com formação em educação socioemocional, com capacidade de vínculo, né? Então, pode ser o professor de física, pode ser o professor de história, né? Então, assim, não precisa necessariamente ser alguém da psicologia ou da pedagogia, mas precisa ser alguém que saiba de educação socioemocional. Então, a gente tem uma lacuna aí, uma oportunidade de ampliar a área de atuação para o professor, para o educador, de uma forma geral, inclusive para quem está querendo entrar na docência. Esse é um lado. E por outro, lá no seu componente curricular, professor de história,
professor de português, o professor de biologia, às vezes não sabe como trabalhar esses conteúdos que o Arthur veio trabalhando aqui com a gente. Então, a gente tem essas duas pontas aí que estão soltas. O professor do componente curricular tradicional e esse componente curricular novo que surge, né? Enquanto uma necessidade, o Arthur trouxe para a gente que a BNCC traz isso como uma necessidade da escola, e diante dessa necessidade da escola, a gente percebe que há, então, uma necessidade formativa no mercado. Então, a gente criou o curso, que o Arthur falou para você, no final a gente vai falar mais um pouquinho, mas aqui eu já vou começar a dialogar com vocês sobre isso. Então, desvendando o papel da educação socioemocional além do currículo. Então, também no currículo, né, no componente curricular educação socioemocional, hoje muitas escolas abrem um espaço para esse componente curricular. A gente tem esse componente curricular enquanto uma disciplina semanal em muitas escolas, ou ele vai transversalizar. De todo jeito, sendo ou não componente curricular, ele precisa transversalizar. Então, olha só, como é que isso vem? De onde isso vem? Em 1994 surge a Kessel, nos Estados Unidos, e com ela o termo aprendizagem socioemocional e seus primeiros estudos e fundamentos têm origem. Gente, é novo, não é? 94. Quando a gente pensa em história da educação, uma coisa que nasceu em 94 é recente. Então, falar em educação socioemocional é recente. No entanto, não é recente falar em emoção na educação, certo? Né? A gente vai ter a virada do século, né, do século XIX para o século XX em especial, com o surgimento da escola nova, com uma série de autores da psicologia tentando compreender o lugar do afeto e da emoção na cognição. Piaget vai entrar um pouquinho nisso, mesmo que ele dê uma ênfase maior para a cognição. Freud vai entrar um pouquinho nisso, mesmo que ele dê uma ênfase maior na emoção. E o Vallon vai entrar um pouquinho nisso, juntando essas duas questões e dizendo que é papel do professor compreender como isso não se dissocia. Emoção e cognição não se separam. Em 96, a Unesco elabora um relatório, aquele famoso relatório Delors, que fala dos 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a aprender, né? Os 4 pilares que estão ligados à aprendizagem e à maneira como essa aprendizagem precisa ser mais complexa. Mas nesse relatório, eles já traçam, né, especialistas de diferentes países, as principais orientações da educação para o século XXI, e a inteligência emocional faz parte dessa indicação. Essa foto que eu coloquei para vocês é a estrutura que a gente acha lá no site da Kessel, tá? Como é que isso precisa ser feito? Olha, como é que a aprendizagem socioemocional é feita? A partir da consciência social, do autoconhecimento, né? De todas essas habilidades ligadas a questões que são aí essenciais para a gente pensar esse desenvolvimento. Mas olha só, surge em 94, em 96 a Unesco traz isso no relatório, e isso começa a se desenvolver no mundo inteiro. Por volta de 2010, a gente tem os primeiros programas no Brasil, tá? Então, os primeiros programas didáticos socioemocionais. Eu fui agora no Bet Educar, semana passada, né? O maior congresso de inovações tecnológicas do Brasil. Todos os sistemas de ensino, todas as novidades estão lá. E uma das coisas que a gente constatou é que tem muito material didático socioemocional. E muito material didático socioemocional centrado naquilo que o Arthur falou, em habilidades e não em competências. Sem inserir conhecimento. Então, quando eu perguntava lá, mas qual que é a base teórica? O pessoal patinava. Não, mas não é base teórica, a gente está alinhado com a BNCC. Ok, está alinhado com a BNCC, é essencial. Mas a BNCC não tem uma concepção de emoção. Qual autor que a BNCC utiliza? Então, a BNCC vai indicar que a gente precisa trabalhar isso. Agora, enquanto sistema de ensino, ou enquanto escola, a gente precisa decidir a partir de onde. Educação tem olhar, educação tem concepção, educação tem de onde se fala por causa da intencionalidade de onde se quer chegar. É diferente se eu for construtivista, se eu for de uma linha mais tradicional. Então, eu preciso definir. Isso é fundamental para a concepção da minha escola. E a partir daí, a educação socioemocional tem que estar alinhado a isso. Então, as competências socioemocionais estão presentes em todas as 10 competências gerais da BNCC, o que nos mostra que não é só um componente curricular. Então, todo professor da escola tem que estar formado em educação socioemocional. Óbvio que vai precisar, muito provavelmente, ter alguém que trabalha isso mais especificamente. Inclusive, alguém que pode estar formando a escola, né? Mas é fundamental que os outros professores também estejam envolvidos, porque está nas 10 competências gerais da BNCC. E no Brasil, desde 2020, a BNCC deu esse prazo, todas as escolas devem contemplar as competências socioemocionais em seus currículos. Então, ela deu prazo de ajuste até 2020. Desde então, no Brasil e no mundo, a área socioemocional se aprimora. E novas pesquisas e materiais surgem, aprimorando o conceito e a proposta da educação socioemocional. Inclusive, o Arthur falou que a gente também tem um material didático
que é o Arena das Emoções. O Arena das Emoções trabalha tudo isso que a gente está dialogando aqui. No entanto, no Arena das Emoções, a gente sentiu a necessidade de formar o professor, porque não adianta a gente ter um material excelente como a gente tem, se a gente não tem a formação de professor. Então, a ideia é justamente capacitar pessoas para trabalhar isso, tanto no componente curricular que ele já ministra, quanto nesse novo componente curricular que é a educação socioemocional enquanto um conteúdo semanal ou quinzenal, conforme a escola se organiza. Nessa perspectiva, a BNCC não traz, então, exatamente, né, uma definição de habilidades socioemocionais, nem fornece bases epistemológicas. Isso aqui é pode ver que está entre aspas, é um texto que eu trago de uma pesquisa, né, que assegura uma concepção científica do que denomina emoção. Sendo assim, fica a cargo das instituições escolares abordar e dar finalidade à educação socioemocional como lhes convier. A depender da concepção de emoção utilizada pelos cursos de formação, podemos recair na antiga visão dualista, que fragmenta o ser humano em razão e emoção. Visão essa que repercute nas ideologias atuais, presentes na constituição da nossa subjetividade. Então, o ser humano não é separado. Olha, agora que eu vou aprender matemática, eu vou deixar de lado o fato de que eu estou muito chateado porque os meus pais estão brigando em casa e eu preciso muito aprender matemática, então não vou estar vinculado a isso. Ou eu sou um adolescente, terminei um namoro semana passada, também não vou me envolver muito com esse fim de namoro e vou aprender história. Não, gente, a gente está totalmente interligado, emoção e razão. A gente aprende a partir do afeto. Inclusive, na psicanálise, a gente vai dizer que o mote da aprendizagem é o desejo, né? Inclusive, quando a gente está muito interessado num tema, a gente está aqui sábado, 10 da manhã, a gente podia estar dormindo, a gente podia estar num parque, a gente podia estar fazendo um monte de coisa, mas a gente está aqui por quê? Porque a gente está interessado no conteúdo. Isso é desejo, né? Desejo é o que move o conhecimento. O desejo ligado à necessidade, muitas vezes, né? Então, é válido lembrar que o debate sobre afetividade no ambiente escolar ainda está dentro dessa pesquisa, né, feita pelos professores da Universidade Federal, aqui está sob o nome dos professores, no final eu mostro as referências. Então, é válido lembrar que o debate sobre afetividade no ambiente escolar ainda é difícil e encontra percalços devido à compreensão errônea de que a escola é o espaço exclusivo para a cognição e que a afetividade, tanto de professores quanto de alunos, não caberia nas atividades da educação formal. Então, é óbvio que na escola o afeto comparece. E aí, pessoal, a gente está pensando aqui o conceito de afeto não no sentido só daquilo que eu gosto ou desgosto. Afeto aqui é tudo aquilo que me afeta. Então, a raiva é um tipo de afeto, né? A frustração é um tipo de afeto. Então, tudo isso nos atravessa o tempo todo. O afeto nos atravessa. E a partir daí nos vincula, né? Eu brinco, né? Que às vezes um casal que se separa passa a ter muito mais afeto um pelo outro do que quando eles estavam juntos. E não é mais o afeto do amor, o afeto da raiva, né? Lá na separação, quis ficar com a casa de não sei onde, teve toda uma desorganização e há um ódio e um afeto que os vincula de tal maneira que toda vez que você encontra com um dos dois, ele só fala do outro, fala mal, mas fala. Olha que vínculo, gente. Só fala daquela até chato. Nem vou encontrar aquela minha amiga, não, porque depois que ela separou, ela não tem tanto assunto, ela só fala mal do ex. Então tem um vínculo, tem um afeto. Na sala de aula a gente se vincula e se afeta por diferentes questões que aparecem ali. E a gente não pode desconsiderar isso. Não é porque a gente às vezes não gosta de um professor que a gente não aprende com ele. E às vezes justamente porque esse professor dá limite, dá firmeza, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, olha, tinha um professor que ele era alguém que olhava para a gente, mas ele era absolutamente concentrado naquilo que ele fazia. Aprendi demais com ele. Ele nunca deu abertura, mas eu aprendi. Talvez ele tivesse dado muita abertura em você que não percebeu. E a abertura dele foi pela via do mostrar o caminho para o conhecimento, né? Então, o professor é aquele que suscita desejo pela aprendizagem. Mais que ensinar conteúdo, porque conteúdo eu aprendo no YouTube, tem um monte de aula hoje em dia, principalmente depois da pandemia, mas o que o professor faz? Ele media, ele mostra alguma coisa do caminho do conhecimento que o livro didático sozinho não mostra, que a leitura sozinha muitas vezes não vai mostrar. Então, ele é um mediador que ajuda a gente nessa relação com o conhecimento. Então, em vista a impossibilidade de suprimir afetos, é preciso encarar essa presença na sala de aula como constituinte do humano, bem como permitir a sua expressão e saber lidar com as manifestações que aparecem, seja elas
de amor, e pessoal de amor também. De repente, o aluno está levando presente para o professor todo dia, o professor está achando o máximo. Às vezes é hora de dizer assim: olha, eu gosto de você, você não precisa ficar tentando me agradar todos os dias. Né? A nossa relação está bacana, porque também é pesado para aquele sujeito que agrada a todo mundo ter que ficar agradando todos os dias. Assim como para aquele sujeito agressivo. Só que o que nos aparece é o agressivo, né? Porque, é claro, esse ali incomoda muito mais, porque ele está ali o tempo todo nesse embate. Mas o sujeito que está o tempo todo agradando também pode ter um sofrimento aí. Pode ser a indicação de que esse afeto é o tempo todo ali tentando demandar amor, é um afeto que também pode estar desorganizado, né? Então, cabe ao professor, dentro de suas possibilidades, olha só, isso é muito importante, porque senão também fica muito pesado ser professor, né? Cobrança demais para nós, que somos professores. Então, dentro das nossas possibilidades e reconhecendo os nossos limites, conhecer as características dos afetos e respeitar profundamente o aluno em sua fase de desenvolvimento. É por isso o Valon vai defender uma formação psicológica do professor. Não é uma formação em psicologia, tá? Não é fazer um curso de psicologia. Tanto que nas licenciaturas vocês têm 2 semestres de psicologia da educação, normalmente, né? Então é uma formação pelas teorias da psicologia, bem como uma referência pautada nas experiências pedagógicas dos próprios educadores. E aí, o que a gente está fazendo aqui agora é propiciar essa formação também. Então, quem está aqui está nesse caminho, né? Com certeza, quem está aqui já está nesse caminho. E aí, qual a importância da educação socioemocional nas escolas? Sem sombra de dúvida, propiciar autoconhecimento. Eu acho que isso é uma coisa bem unânime dos materiais socioemocionais, mas, para além disso, formar para os desafios da vida, para a autonomia e para a capacidade de vínculo e compromisso social. A gente vem com uma geração por aí de famílias muito mais reduzidas, né? Quem hoje tem por volta de 40 anos já vem de famílias com 2, 3 filhos. Não tem mais famílias de 8, 10 filhos, como tinha quem hoje tem 40 e poucos anos, os seus tios, né? Os seus pais. Eles eram de famílias. Quem hoje tem 60, entre 50 e 60 e 70, ainda pegou aquelas famílias de 8, 10 pessoas. Quem hoje tem 40 para baixo já pegou famílias de 2, 3 pessoas. Vem vindo por aí uma geração de filhos únicos. Esses meninos vão precisar criar vínculos fora das famílias, porque primeiro eles têm poucos primos quando tem, e tem poucos irmãos quando tem. Né? Então é muito importante que a gente trabalhe o compromisso social pelo próprio bem-estar da sociedade e do planeta, mas também porque eles vão precisar, porque né, o mal do século vai ser a solidão. Né? A gente tem cada vez mais pessoas solitárias. Então a gente vai precisar ensinar pelas vias possíveis na escola. Claro que a família também tem um papel importante, mas a escola não consegue controlar o que faz a família, cada família ensina seus valores. Mas cabe à escola ensinar o que é possível de uma educação, por isso educação socioemocional e não habilidades, como o Arthur já explicou lá atrás. Né? A gente tem por objetivo formar competência, que envolve conhecimento, que envolve atitude, que envolve habilidade, né? Como prevê a própria BNCC, mas justamente para isso são os desafios da vida. E um dos grandes desafios dessa geração é saber criar conexões fora da família, né? E se aventurar nessa difícil e deliciosa arte que é ter amigos, se vincular ao outro, né? Difícil, né? Difícil manter uma relação, porque o outro esbarra na gente. É a famosa fábula, né? Que o Freud traz para a gente dos porcos espinhos no frio, né? Distantes, eles morrem congelados, muito próximos, eles começam a se espetar. Qual é o limite da proximidade para a gente não se espetar e nem morrer de frio? Então, esse é o nosso desafio, né? Além disso, respeitar a dialética entre singularidade e coletividade. Então, a gente vê muita formação levando para o coletivo e anulando o indivíduo, ou muito para o individual, promovendo o individualismo. O nosso desafio é fortalecer isso, que é a singularidade e a coletividade, numa dialética. O que é uma dialética? É uma complementariedade complexa, né? Não é só um ou só outro. E no curso a gente tem disciplinas, pessoal, que desenvolvem todos esses conceitos. Né? E a formação humana ampla para o esclarecimento e para a autonomia. A gente tem uma parte teórica bem robusta de 10 módulos, né? De 1h30 de palestra e mais 2 horas e meia de formação complementar com leitura e outra, o que dá 50 horas de curso e outras 30 horas de formação prática. Formações práticas também muito interessantes, como metodologias ativas, que o Arthur trouxe para a gente, e outras. Assim, é preciso, então, compreender de forma singular o estudante em questão, criar vínculo e auxiliá-lo no desafio da sua própria jornada. E aí, pessoal, criar vínculo não é necessariamente levar o aluno para casa, não tem isso? Ah, você está com dó, leva para casa, não. Criar vínculo é ter uma história junto,
uma história de conhecimento em que eu sei um pouquinho desse sujeito, inclusive na hora de colocar um certo limite, na hora de dizer, olha, não, calma, eu entendi o que você fez, não foi adequado, mas eu percebi, né? Então, assim, ter um olhar para o aluno que cria conexão, que não é permitir tudo, mas também não é desautorizar tudo. É entender o que está acontecendo na medida do possível. E é claro que não é o professor sozinho, é a escola. Por isso que a ideia de formar educadores socioemocionais não é formar educadores socioemocionais apenas para a sala de aula, mas a proposta é que todos estejam envolvidos nessa educação socioemocional, tá? Inclusive, enquanto pessoal da recepção e tudo mais. E aí, a Giovanni pergunta para a gente: os psicopedagogos na escola podem ajudar nessa questão socioemocional? Podem sim, os psicólogos escolares também. A gente tem um módulo no curso que diferencia o que é educação socioemocional de psicologia escolar. O pessoal da psicopedagogia escolar está bem ligado ao que é a psicologia escolar também, né? Que é trabalhar as adaptações escolares, a queixa escolar. Um dos módulos do curso vai diferenciar isso e vai falar como cada um vai ajudar. A educação está ligada ao processo como um todo. A sala de aula, a todos os professores envolvidos e a psicopedagogia escolar ou a psicologia escolar vai estar mais ligada às questões individuais, singulares e aos encaminhamentos para os lugares de resolução. O professor percebeu a questão em sala de aula para além do que ele pode mediar, ele vai se encaminhar para uma equipe de apoio, seja ela coordenação, preparada para isso, seja ela o psicopedagogo da escola, seja ela o psicólogo da escola. E esses sujeitos vão ter uma escuta, inclusive a gente prepara isso também no curso para encaminhar. A gente tem um módulo sobre saúde mental, que a gente vai falar um pouquinho sobre como identificar questões mais complexas e para onde encaminhar essas questões. Né? Inclusive, muita gente não sabe, mas no momento de crise, quem pega o sujeito é o SAMU, tá? Então, de repente, alguém teve um surto psicótico numa escola e isso é encaminhado para o SAMU. Então, tudo isso é muito importante que a gente saiba, né? Para encaminhar. E é claro que se for uma coisa muito simples, a gente vai falar com a família, às vezes encaminhar para uma psicologia, às vezes não, às vezes uma conversa ali ajusta. Então tem que ter uma equipe especializada assim para saber ouvir essas demandas que não são da escola, que são de fora, mas que a gente precisa dar um devido encaminhamento, né? Toda criança tem características próprias e é a partir delas que vamos conseguir realizar o processo de ensino e aprendizagem. Então, cada vez mais a educação caminha para isso, né? O Arthur trouxe a ideia de que, olha, não sei se daqui, quando ele fala muito isso, ele tem uma filha de 2 anos e eu tenho um filho de 4, né? Se lá quando a gente tiver os nossos filhos na adolescência, se vai ter vestibular, a gente não sabe. O Arthur aposta que não. Eu estou mais no não sei mesmo. E nessa perspectiva, como é que a gente vai educar essas crianças para um momento de um mercado diferente? Então, a gente está cada vez mais caminhando por uma singularidade nesse processo, né? Singularizar o conhecimento do outro, o que é muito difícil, porque a gente vem de uma escola tradicional onde tudo está centrado no ensino e não na aprendizagem. Fazer essa modificação, ela é complexa. Inclusive, quem tem feito isso muito bem é o pessoal da educação infantil, né? Lá no Arena, a nossa educação infantil ela é centrada na criança, né? O meu filho é aluno do Infantil 4 e tem um curso aqui, inclusive, das pedagogias participativas no Arena Online, quem for da educação infantil e tiver interesse, muito legal explicando como implementar isso na escola. Então, a gente já está conseguindo, em alguns segmentos mais do que em outros, mas é o nosso grande desafio. A escola toda, então, precisa se inserir nesse processo socioemocional e precisa também de um momento sistematizado, como um projeto, um programa ou mesmo uma disciplina de educação socioemocional, mas também uma formação ampla. Tem uma outra interação aqui no chat da Renata Santos. Excelentes reflexões, professora Paola, para pessoas que não desistiram e acreditam que podem sim ajudar as crianças e adolescentes. Ruim mesmo é ter profissionais que não acreditam. E é isso, né? A ideia de que os profissionais precisam se organizar. Pessoal, eu trabalho muito com inclusão, e na inclusão isso fica bem claro para a gente, né? Essa semana eu dei uma formação sobre o autismo na perspectiva da psicanálise e falei da inclusão de uma forma geral. E um dos slides que eu trouxe foi uma foto de uma série de cadeirantes fazendo uma apresentação de dança belíssima. A primeira vez que uma pessoa numa cadeira de rodas disse eu quero dançar, eu aposto que disseram para ela é impossível. Hoje a gente tem apresentações belíssimas de bailarinos em cadeira de rodas, interagindo com bailarinos que não são cadeirantes e fazendo assim, performances de deixar todo mundo assim, de boca aberta. Né? Historicamente, a gente tinha a ideia de que as pessoas surdas tinham deficiência cognitiva. Por quê? Porque a gente não sabia se comunicar com elas. Hoje a gente sabe que isso não é verdade.
que a pessoa surda aprende desde que a gente usa a língua adequada. E aí não é nem a linguagem, é a língua. Libras é a primeira língua para a pessoa com deficiência, não é o português, para a pessoa com deficiência auditiva. Não é o português, como é o nosso caso. O português é a segunda língua. Né? Então, a ideia de que eu preciso acessar o outro pela via que ele aprende é um problema do educador. Então, singularizar o processo pela via, inclusive, das metodologias ativas que funcionam, que prevê, inclusive, mudanças curriculares para adequar isso, claro que num processo longo, tá? Porque senão eu vou deixar todo mundo aqui muito ansioso. Promover a educação socioemocional é começar esse processo, né? O processo aí vai durar um tempo, mas ele está em transformação e a gente precisa estar à frente. E a educação socioemocional já está à frente. Por isso, toda a escola inserida nesse momento. E aí, o que a gente precisa? Intencionalidade na proposta formativa, gente, para a constituição de habilidades socioemocionais, para que a gente possa formar conhecimento, competências. Então, sem intencionalidade, só soltando as habilidades, né? Tem muita proposta socioemocional que ela solta a habilidade. Que a gente vai trabalhar comunicação, que a gente vai trabalhar empatia, aqui conhecimento crítico, mas sem uma intencionalidade, sem uma conexão. Então, é preciso que a gente saiba o que a gente está fazendo. Né? Eu brinco, né, que educar por mais que seja um exercício muito difícil, ele é feito, inclusive, ali onde eu não tinha intencionalidade. Eu tenho uma irmã 4 anos mais nova. Quando ela tinha 4 para 5 anos, eu já estava ali com 8 para 9, então eu já estava no Fundamental 1 mais avançado e ela na educação infantil. Brincava com ela de escolinha em casa e eu a alfabetizei. Né? Deu certo, tá? Minha irmã não ficou traumatizada, hoje ela é doutora em genética, né? Uma excelente profissional. No entanto, podia ter dado errado. Qual que é a diferença minha, que alfabetizei a minha irmã, para um pedagogo? O pedagogo sabe o que ele está fazendo. Ele sabe se deu certo, o porquê deu certo, e se não deu, ele também sabe o porquê. Porque quando a gente conhece o processo formativo, não quer dizer que a gente vai acertar em todo ele. Quer dizer que a gente vai ter capacidade para repensar onde foi o erro. Eu não sabia lá com 8 anos onde é que eu errei, se eu errei, né? Deu certo por uma coincidência. Então, a educação muitas vezes dá certo por uma coincidência. Tem professor que é bom de vínculo por si só. Esse professor fica parecendo que é inato ser um educador socioemocional. Mas olha só, mesmo quando eu sou boa de vínculo, eu preciso aprimorar isso e saber intencionalmente por que isso está acontecendo. E se eu não sou, eu posso aprender. Né? Então, fazer uma formação mais aprofundada sobre isso é a possibilidade de aprender isso. Então, precisa de intencionalidade, concepção de sujeito definida e uma organização para colocar em prática uma proposta formativa. E essa concepção de sujeito tem que estar em diálogo com o PPP. Se a sua escola é sócio-interacionista, a sua educação socioemocional tem que ser sócio-interacionista. Ela precisa levar em conta que o sujeito é histórico, que ele se constitui numa relação dialética com o outro, com a sociedade. Então, tudo isso precisa vir na formação de professores, tudo isso precisa vir na construção da escola. E uma proposta de formação com concepção teórica aprofundada, né? Esses autores estão aí há muitos anos estudando muita coisa e a gente tem diálogos teóricos, né? Como diz aquela famosa frase, no ombro de gigantes eu vejo mais longe. Então, é isso. Proposta com concepção teórica é subir já no ombro de gigantes. Para que eu vou tentar inventar a roda se ela já está inventada, aprimorada e funcionando muito bem? Além disso, há um grande desafio de promover uma educação socioemocional que não seja concentrada apenas em uma disciplina, mesmo que uma disciplina de educação socioemocional é um componente importante do processo, né? Então, a gente tem, por exemplo, na nossa escola Arena das Emoções, que é uma disciplina, um processo, um componente curricular de educação socioemocional que tem funcionado muito bem, mas em paralelo a isso, a gente forma todos os educadores. Semana passada eu estava com o pessoal da orientação disciplinar, da recepção, da secretaria e da portaria para fazer uma formação socioemocional sobre vínculo e afeto. Né? Então, todos os atores da escola precisam estar formados. Então, o afeto e o vínculo, nesse sentido, precisa ser o pilar central de uma educação socioemocional. Inclusive, o afeto e o vínculo, como eu disse para vocês, não só pelas vias do agradável. Eu não vou dizer nem positivo e negativo, porque assim como o saudável é controverso, né? Porque se não é saudável, é patológico, como trouxe o Arthur para a gente lá no início, positivo e negativo também, né? Eu gosto mais do agradável e desagradável, porque tem gente que acha agradável, sei lá, sentir medo, vai numa montanha-russa, assiste filme de terror. Eu, particularmente, não acho. Mas achar agradável, desagradável é mais pessoal, então por isso que eu gosto mais de chamar assim, né? Como eu dei o exemplo do casal lá, tem casal que depois que
que se separa e fica com ódio um do outro, parece que a coisa está agradando mais do que antes, né? Então parece que tem gente que precisa se organizar para entender por que se mete tanto nessas confusões também. Mas afeto e vínculo são pilares centrais que estão presentes. É por eles que a gente vai mover o processo, né? Inclusive com o aluno que não gosta de mim. Eu preciso criar um jeito de acessar, de me vincular, de fazer ele aprender. Inclusive de uma forma compreendendo que ele é o protagonista, não eu. Não é para fazer ele gostar de mim, é para fazer ele aprender. É usar, às vezes, inclusive, o não estar sendo tão amado para trazer aquele menino para o conteúdo, né? E a Giane Cavalcante disse: quando temos professores acolhedores nas disciplinas, mesmo na graduação, aquela disciplina é só sucesso. Vamos, assim, avaliar a partir das nossas próprias vivências. Com certeza, pessoal. Aqueles professores, eu tinha uma professora de matemática que eu gostava demais dela, né? Ela era muito firme. Sabe aquela professora firme? Ela era firme e ela nos olhava. Lá no quarto e quinto ano, né? Na época, terceira e quarta série. Esses dias eu reencontrei a diretora da escola, né? A primeira coisa que eu perguntei foi: o que foi feito daquela professora? Ela falou: nossa, ela aposentou, está em Brasília, né? E eu achei muito legal ter notícias, né? Então, esses professores marcam a nossa história. E não quer dizer que são aqueles professores, porque isso é muito importante da gente marcar. Uma educação socioemocional não é ser o tempo todo alguém que passa a mão na cabeça, que é excessivamente simpático. Precisa, sim, de simpatia, precisa de carisma, mas você não vai perder sua singularidade nesse processo, né? Inclusive, a gente vai tentar se entender ali, porque que às vezes eu tô tão carrancudo o tempo todo, para quem é um pouco mais assim. Então, todas essas habilidades são construídas, né, para virar uma competência maior, que é a capacidade de se vincular ao outro, certo? E aí, os objetivos de uma educação socioemocional, a gente já está caminhando aqui para o encerramento, é identificar os próprios sentimentos e afetos e refletir sobre eles, se responsabilizando e pensando nas ações diante dele. Essa palavra aqui, se responsabilizar, é muito importante. Por quê? Porque não é só identificar, isso é fundamental. Saber por que eu estou sentindo, o que aconteceu, por que eu fiquei tão nervoso, por que eu fiquei tão frustrado, é importante. Mas também é importante nesse processo se responsabilizar. O que é se responsabilizar? O que eu faço diante do que eu sinto? Valorizar o diálogo e a discussão de temas relevantes, tanto para o indivíduo, né, quanto para a coletividade, o que eu trouxe lá atrás, a dialética entre indivíduo e coletividade, e formar cidadãos emancipados e esclarecidos para a autonomia e o bom convívio coletivo. Né? Se fala muito em autonomia, mas pensar o que é autonomia é importante. Né? Um dos módulos do curso vai falar sobre a criança e o adolescente atual, né? Inclusive nessa relação com a autoridade. Então, o professor, inclusive, que vai dar esse módulo, ele é um professor muito bem formado na área, ele tem doutorado em psicologia pela USP, então, assim, alguém que estuda esse assunto. Então, a gente teve essa preocupação no curso em fazer uma curadoria de professores com uma formação teórica consistente. E na área prática, na parte prática, nas 30 horas, que a gente está chamando de bônus, também com consistência. Centralidade, protagonismo na criança e no adolescente nesse processo. Então, os objetivos de uma educação socioemocional também é isso. E aí a Gabi Mesquita está perguntando: como faz para se tornar professora do socioemocional? Então, a primeira coisa é se formar, né? Quando a gente se inserir nos processos de seleção. Normalmente as escolas divulgam as seleções de professores para captar gente de uma forma diversa no mercado. E a nossa dificuldade enquanto escola, quando a gente faz isso, é achar a gente formada. Né? Então, se formar já é um primeiro momento, viu, Gabi, para você conseguir, né, saber isso aqui que a gente está dizendo e, ao mesmo tempo, aprofundar nisso aqui. Então, eu estou trazendo já aqui um início, né, de um aprofundamento. É claro que os meus 45 minutos não vão me permitir aprofundar totalmente, mas eu já vou conseguir trazer um pouquinho, estou conseguindo trazer um pouquinho. Mas esse curso que o Arthur falou, a gente aprofunda bastante todo esse processo, né? Então, os objetivos: relação entre indivíduo e coletividade, autonomia e convívio coletivo, centralidade, protagonismo da criança e do adolescente no processo, para que ele se insira efetivamente e não só passivamente, metodologias ativas, tentar inseri-las no processo, valorizar o diálogo e a discussão de temas relevantes, né, para o indivíduo e para a coletividade, bullying é importante para o indivíduo e para a coletividade, preconceito, amizades, relações afetivas, todo o processo, né? E aí, por fim, o fortalecimento das subjetividades por meio desse reconhecimento de si e do outro, não só de si, vejam, da diferenciação subjetiva, da ideia de que cada um é único, cada um é singular, do combate à violência, né, ao bullying, ao preconceito, e da possibilidade de constituir vínculos emocionais fortes consigo,
com o outro, com a escola e fundamentalmente com a vida, né? O que vai ser, inclusive, uma prevenção importante aí a formas de destruição de si